Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. O nosso comentário do Evangelho de hoje, ele está consubstanciado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né? Honra teu pai e tua mãe. Mais precisamente, nos itens 5, 6 e 7, que fala assim, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Então, essa frase, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, foi proferida por Jesus logo no início do ministério dele, né? Quando ele estava reunindo, logo após ele ter reunido pela primeira vez os 12 discípulos dele, né? Eles se retiraram para a casa de uma pessoa que os convidou a jantar, e ele estava conversando com os discípulos e conversando também com as pessoas. E ocorreu o fato que nós vamos ler aqui. E tendo Jesus chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que Jesus tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele, e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 35, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Kardec, comentando essas palavras, né, ele inicia os seus comentários lembrando que muitas palavras de Jesus, muitas expressões que ele utilizou, soaram para as pessoas de uma forma um tanto equivocada, notadamente para aquelas pessoas que, à época dele, eram incrédulas, não acreditavam muito nas coisas que ele falava. E, principalmente, os detratores dele, que sempre ficavam buscando expressões dele para tentar diminuir
a doutrina, diminuir a força transformadora do Evangelho do Cristo, né? E esse foi um caso onde isso aconteceu, né? Mas a gente deve considerar o seguinte: Jesus, ele não pode construir uma coisa e ao mesmo tempo desfazer aquela coisa que ele construiu. Todo o ministério de Jesus está consubstanciado numa lei divina chamada lei de justiça, amor e caridade. Tudo o que Jesus fala é obedecendo essa lei, lei de amor, de justiça e de caridade. Então ele não podia de forma alguma renegar mãe, pai ele nunca renegou, que ele sempre fala de Deus com o maior amor, mas renegar mãe e irmãos, ele não podia de forma alguma, porque contraria a lei dele, contraria a lei de Deus. O quarto mandamento, e aqui a gente vai retornar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não vim destruir a lei, esse é o título, onde relata a lei que foi entregue a Moisés pela espiritualidade, composta de 10 mandamentos. Os 3 primeiros dizem respeito à relação nossa para com Deus. Os 7 últimos dizem respeito à nossa relação com as outras pessoas. E o quarto mandamento, quer dizer, logo após os que falam da nossa relação com Deus, é o mandamento onde diz honrar pai e mãe. Então Jesus, sabedor da lei, há milhares de anos, ele ia negar essa lei e não honrar a mãe? Na verdade, ele sempre trabalhou nesse sentido. Então, ele estava aproveitando, e ele sempre aproveitava as situações que se apresentavam diante dele para ensinar alguma coisa para as pessoas. E essa situação da chegada da mãe e dos irmãos, porque muitos de nós sequer sabiam que Jesus tinha irmãos, mas ele era filho de Maria e de Deus. Mas os irmãos, Maria teve outros filhos, juntamente com José. Esses eram irmãos de Jesus, mas nenhum deles tinha a proximidade de sabedoria que o Jesus tinha. Todos eles eram espíritos endurecidos ainda, precisando aprender, tal qual nós aqui hoje. Talvez eles fossem até um pouco mais duros que nós, porque nós já acreditamos no Cristo, pelo menos a gente pressupõe que acreditamos, né? Ele nem isso acreditava. Então, voltando ao mandamento, quando Deus diz honrar pai e mãe, ele não diz honrar pai e mãe se pai e mãe forem bons, se forem ótimos pais ou ótimas mães. Ele não diz isso, não. Ele diz honrar pai e mãe. E esse dever de honra já é necessário na medida em que o pai e a mãe, quando receberam a bênção de ter um filho, eles concordaram antes de receber aquele filho para experienciar na vida, quer dizer, no processo de reencarnação, onde essa criança, esse ser, teria oportunidade de refazer os erros equivocados que cometeu anteriormente. Quer dizer, é uma oportunidade de se transformar. E a gente vai julgar nossos pais e nossas mães tão somente pelo que eles nos fazem de bom, mas só o fato de terem nos proporcionado a reencarnação já é motivo para que nós os honremos para sempre. Só o fato de eles terem concordado com a espiritualidade para nos aceitar, e muitas das vezes as famílias são feitas não só por amor, não. A dor também aproxima as pessoas da família. E a gente nunca sabe quando um espírito que se agrega à nossa família está sendo agregado pelo amor ou pela dor, pelo compromisso. Então, por isso é que devemos honrar pai e mãe sempre,
porque a responsabilidade que eles tiveram conosco é justamente essa, de nos dar a oportunidade de a gente, através de um processo de reencarnação, fazer as corrigendas necessárias em nossa vida. E Jesus sabia disso muito claramente, bem mais claro do que qualquer outro ser que habitou ou habita este planeta, né? Então ele aproveitou essa oportunidade de indagar para as pessoas quem é minha mãe e quem são meus irmãos, justamente para chamar a atenção da necessidade do conhecimento, da importância da família espiritual, em detrimento da família material, da família carnal, da família consanguínea. Todos nós fazemos parte de uma grande família. E todas as vezes que nascemos de uma família, por amor ou por dor, nós estamos nos agregando a um núcleo familiar consanguíneo, e a partir desse grupo familiar consanguíneo, nós passamos a fazer parte de uma família muito maior, que é uma família espiritual, onde nós vamos sempre nos agregando. As famílias vão se agregando na medida em que os casamentos vão sendo formados, as uniões vão sendo formadas e vão sendo gerados novos filhos. Então, essa família espiritual é ampliada. E o Cristo, através dessa questão aqui, quem é meu pai, quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está mostrando que toda aquela pessoa que faz a vontade de Deus, esse é pai, esse é mãe, esse é irmã, esse é irmão, porque está doando de si para toda a humanidade. Então, os laços consanguíneos, não estou dizendo que eles não têm importância nenhuma, são importantes, mas não são mais importantes que os laços espirituais. Mais adiante, a gente vê que Jesus colocava a missão dele, a missão para a qual ele esteve encarnado entre nós, e essa missão perdura até hoje, é a de transformação do gênero humano. E quando eu digo transformação, é contribuir para que cada um de nós se torne uma pessoa melhor do que na encarnação anterior. E na próxima, melhor ainda, e depois na próxima e na próxima, quantas forem necessários, até de se aproximar da perfeição. Nós ainda não somos perfeitos, mas todos somos perfectíveis. Todos temos dentro de nós o germe da perfeição. E caminhar no caminho vibracional do amor de Deus é justamente perseguir essa perfeição que cabe a todos nós buscar, independente do local onde nascemos, da família onde nascemos, dos parentes que nós temos. A todos nós devemos respeito, a todos nós devemos amor, em função justamente dessa familiaridade espiritual que a todos nós devemos observar de conformidade com a vontade do Cristo. Muitas vezes, Jesus ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada, ele só falava, né? E muitas vezes as palavras dele podem, eu não estou dizendo que foram, por favor, não interpretem de uma forma diferenciada do que eu vou dizer, podem ter sido entendidas equivocadamente. Os evangelhos, eles foram escritos cerca de 30, 40, 50, até 200 anos depois do fim da missão do Cristo. Então, muitas palavras, por exemplo, eu sou pedagogo, né? Então, tinha um trabalho que a gente fazia com alunos nossos. Professora Janca também mas ela é professora universitária, ela não é pedagoga, não. Mas a gente faz essa experiência nas escolas de dizer o segredo para uma pessoa
e pedi para ela ir falando para as outras, até percorrer toda a sala. Aí, o que foi dito para essa aqui, chega totalmente diferente lá no finalzinho. Completamente diferente. Não estou dizendo que isso foi o que aconteceu com o Evangelho de Jesus, não, viu? Mas muitas palavras do Cristo, elas fugiam ao entendimento das pessoas, porque as pessoas não estavam familiarizadas com o linguajar de justiça, de amor e de caridade. Aquela época, o linguajar era olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Era isso que vigorava. E ele veio mudar esse entendimento. Ele veio trazer um entendimento totalmente diferente, onde a pacificação do indivíduo por ele mesmo tinha que começar. Até hoje nós ainda não somos pacíficos, né? E ele aproveitava qualquer situação que acontecia no dia a dia para contar uma história, para contar uma parábola e para dar um ensinamento. Isso ele foi fazendo diversas vezes, sem querer melindrar quem quer que seja. De esclarecer também que, de conformidade com o Evangelho de João, João esclarece que os irmãos de Jesus, eles não eram muito esclarecidos. Eles não tinham uma educação religiosa profícua. Eles eram até bruxos. E eles achavam que Jesus não era bom da cabeça, que Jesus era doido. Olha só. Eles pensavam isso, chegando ao ponto de se aliarem aos inimigos de Jesus para persegui-lo. Isso está narrado no Evangelho de João. Doutra feita, quando Jesus, durante o seu ministério, nos 3 anos em que ele esteve nesse périplo transformador na terra, ele ia à casa dos irmãos, eles o recebiam como um estranho. A mãe não, a mãe sempre recebeu como um filho querido, um filho amado, como toda mãe ama o filho. Sabe como é? Mas esses irmãos, eles não gostavam. Chegando mesmo a destratar Jesus. Do outro lado, com relação a Nossa Senhora, ele sempre agiu de conformidade com essa lei. Lei de amor, justiça e caridade. Na questão, se eu não me engano, na questão 830 do Livro dos Espíritos, na questão que diz respeito às leis morais, que fala sobre amor maternal e amor filial. E Jesus agiu desse jeito com Nossa Senhora sempre. E nos momentos de maior dor dele, dos momentos de maior dificuldade, dos momentos em que ele estava no Calvário, numa cruz, nem nesse momento ele esqueceu dela. E disse o seguinte, eu vou pedir licença a vocês para ler. Ele diz assim: vendo Jesus sua mãe, e junto dela o discípulo amado, no caso de João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou em sua casa. Olha só, se não fosse a questão da parentela espiritual, Jesus poderia ter dito simplesmente: minha mãe, o meu discípulo vai cuidar de você. E dizendo para o discípulo: João, cuida da minha mãe. Mas não, ele acreditava na família espiritual. Então, ele delega a possibilidade de Maria ser mãe de João e de João ser filho de Maria na fraternidade espiritual.
E assim foi. Por mais de 60 anos, conviveram como mãe e filho, já na cidade de Éfeso, onde ele concluiu o evangelho que narrado por ele, onde ele concluiu o livro de Atos dos Apóstolos, chamado Apocalipse de São João. Quer dizer, Jesus de forma alguma abre mão de ensinar, de partilhar e de amar incondicionalmente todos os seres vivos. Tudo que respira, para ele é importante. Tudo que respira para ele é sinal da presença de Deus. E ele respeitava esse pai como nunca. E essa mãe, talvez muitos de vocês não saibam, porque não é relatado nos evangelhos, levou quase 500 anos reduzindo a luz dela para que ela pudesse encarnar junto a nós, para que ela pudesse ter a maternidade de toda a família terrena, de ela poder ser considerada a nossa advogada, de ela poder ser considerada a intercessora da humanidade junto a todos os bons espíritos para que cuidemos uns dos outros. Ela é a nossa intercessora. E Jesus, sabedor da grandeza desse espírito, sempre pugnou para que todos nós a tivéssemos em nossas vidas. Daí o culto mariano. Daí o amor filial que todos nós dedicamos à nossa Mãe Maria. Daí o respeito que nós temos que ter, não só por Maria, mas por todo o espírito que assume a maternidade. E detalhe, não é o fato de hoje nós estarmos encarnados como homens que nós vamos deixar de ter uma oportunidade de encarnar como mulher, viu, meus amigos? Então, nada de soberba. E as mulheres também de se encarnarem como homens. Isso aí são as bênçãos divinas que nós recebemos de Deus nosso Pai. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.